Fala pessoal, meu nome é Leonardo. Eu decidi fazer aqui um tutorialzinho básico de Vagrant. O intuito desse vídeo é abandone o seu WAMP, XAMPP, EasyPHP e venha para o lado negro da força, ou seja, a gente começar a trabalhar diretamente no Linux, como se o Linux fosse realmente o nosso servidor, tendo assim um servidor praticamente mais parecido, né, com o que a gente implementa ou que a gente implanta no servidor de produção. Então a ideia é criar uma etapa de passos aí, onde a gente vai ver como é que instala o Apache no Linux, como é que instala o PHP, o MySQL, entre outras coisas, usando o Vagrant, tá? Junto com o VirtualBox. O que é o Vagrant e por que por que usa VirtualBox, por que Vagrant, né? Bom, o Vagrant ele é uma ferramenta de feita para trabalhar na simulação do ambiente que a gente tem de programação com o ambiente de produção, né? Então, assim, o principal objetivo do Vagrant é a gente definir uma box, ou seja, definir um sistema operacional que está ali cru, sem instalação de nada, né? Um sistema operacional limpo, como se tivesse acabado de ser instalado, e no momento que o Vagrant começa a gerenciar isso, ele começa a fazer as instalações, ele faz as instalações dos programas de forma que o DevOps, lá a gente chama de DevOps, ou o desenvolvedor, pede para que ele faça. Então, versões de Apache, versão do PHP, versão do MySQL, você consegue deixar isso padronizado, consegue setar etapas de comandos que devem ser rodados no sistema operacional, no caso do Linux, por exemplo, né? Facilitando e padronizando, por exemplo, até um ambiente de desenvolvimento. Então eu posso criar uma máquina lá que vai ser distribuída para outros desenvolvedores. Tá? O intuito aqui desse tutorial é fazer o Vagrant bem cru, não usar essas ferramentas de auto instalação, porque eu quero na verdade passar um pouco a ideia de como instalar o Apache, o PHP, o MySQL no Linux, tá? Usando um recurso. Então na verdade a gente vai usar praticamente aí uns 10% do que o Vagrant tem de recurso, né? Usando esse recurso a gente consegue ter o servidor rodando em background, onde a gente não precisa da VirtualBox para rodar. A gente abre o terminal, digita Vagrant Up e aí a máquina, o servidor já está instalado lá, normal. Instalado não, já está rodando, já está funcionando, tá? Seria quase a mesma ideia do que dar dois cliques lá no AMP para o AMP subir o servidor. A vantagem é que a gente tem uma máquina virtual, ou seja, um Linux, um servidor Linux na nossa própria máquina local, onde a gente pode acessar ele via SSH, que seria um acesso remoto. Ou seja, eu estou aqui na minha máquina, acesso lá a máquina que também é local, está na minha máquina, porém eu consigo rodar comandos do Linux, consigo instalar coisas novas, como por exemplo eu poderia instalar um Git. Quem não conhece o Git, aquele controlador de versão, né, para por exemplo controlar o meu projeto, e gostaria de rodar o Git totalmente em terminal, totalmente em Linux. Eu posso fazer isso. Uma outra coisa muito legal que o Vagrant tem, que é característico dele, ele cria, dá para a gente criar uma pasta compartilhada do meu sistema operacional para o sistema nosso que está rodando em background. Então, por exemplo, eu posso ter uma pasta lá de desenvolvimento, onde lá eu começo a colocar os arquivos do meu projeto. O que eu coloco aqui no meu Windows é replicado para o meu Linux. Eu não preciso ficar usando FTP, não preciso ficar fazendo download e upload através dos servidores. Olha só que fantástico que é. Então, o intuito dessa aula é eu mostrar isso hoje para vocês um pouco, para que cada vez mais vocês vão aí largando o AMP, esses carinhas aí, e comecem a usar o Linux mesmo, tá? Outras vantagens que nós temos aí, por exemplo, é se eu quiser instalar, por exemplo, um MongoDB, né? Seria meio chato instalar no Windows, tem que, né, fazer instalação no Windows, depois fazer configuração e tudo mais. Ainda assim essa configuração do Windows é diferente do que, por exemplo, vamos supor que você coloca uma máquina virtual lá na Amazon, no serviço da AWS, e aí você queria instalar lá
o seu MongoDB. Não daria, né? Teria que entrar lá e fazer a instalação via Linux. Então, a ideia é você já, do jeito que você instala no seu servidor Linux aqui, vai instalar lá. Então, sem mais demoras, vamos lá. O que vocês têm que ter para rodar o Vagrant? Vocês precisam do VirtualBox. Então, a primeira coisa é fazer a instalação do VirtualBox. Vem aqui, tá? Baixa o VirtualBox de acordo com o sistema operacional. Eu vou cobrir o Windows, que é o mais usado aí por enquanto pela grande maioria. A gente vem, faz o download dos binários aqui e roda Windows, né? Next, 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 next. Terminou, fez a instalação. Ele provavelmente vai estar aqui no menu iniciar. Vocês podem clicar aqui em VirtualBox e ver que está aqui o VirtualBox funcionando, né? Sobre a versão aí, no meu caso peguei a mais recente, 4.3.12. Só que o que é legal do Vagrant? O Vagrant não precisa desse cara aqui, a gente não precisa ficar especificando memória da máquina, qual máquina vai ser, passar a ISO da máquina, fazer instalação, para depois da instalação começar a fazer as instalações. Não, o Vagrant já vem com uma box, que a gente vai ter que fazer um download dela, a gente usa essa box já é a base do sistema operacional pronto, como eu já falei. Então, tendo o VirtualBox instalado, depois a gente entra aqui no site do Vagrant, que é vagrantup.com, e lá em Downloads, tá? Clicando aqui em Downloads, vocês têm aqui, ó, a versão do Windows. Baixar essa versão aqui, faz a instalação. Para saber se deu tudo certo, tudo ocorreu bem, vem aqui para abrir um terminal de uma forma tranquila, segura a tecla Windows, aperta R, digita CMD, dá um Enter. Vocês têm aqui o terminal do Windows, tá? Esse é o CMD do Windows. Para saber se o Vagrant foi instalado, digitem Vagrant-V, -V, que é a versão do Vagrant. Aí ele mostra pra gente, ó, o Vagrant está instalado na versão 1.6.5. Ok? Vamos começar. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é criar uma pasta onde vai ficar armazenado o nosso projeto, por exemplo, PHP mesmo, né? Então eu aqui criei, e também vai ficar um arquivo de configuração do Vagrant, né? Eu criei aqui um Vagrant aula. Então deixa eu achar aqui, Vagrant aula. Tá? O que tem aqui, ó? Aqui já existe a Vagrant Box, que eu quero que vocês baixem. Onde está essa Vagrant Box? Nesse site aqui, ó, vagrantbox.es. Eu tinha falado vagrant.es, não. O nome do site é vagrantbox.es. Quem manja de inglês aí sabe que esse ponto aí, né, faz uma referência a Vagrant Boxes, né, de plural aí de box. Nesse site aqui a gente tem os endereços que a gente pode fazer download das máquinas virtuais, ou seja, aquela ideia da máquina virtual crua. Para a gente pegar a versão mais recente, estável aí do PHP, não mais a nova recente, agora a 5.6 já é a mais recente, já dá para fazer uma instalação do PHP 5.6. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque teria que fazer a atualização do sistema, o upgrade da distro, blá blá blá. A ideia aqui é procurar aquela máquina virtual que a gente vai usar de base, que chama Trusty. Tá? A máquina virtual que eu peguei foi essa aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, deixa eu dar uma conferida. Disk 1, essa mesma, tá? Então, o que vocês fazem? Pega aqui, dá um copy nesse cara aqui, pode clicar aqui que ele já copia. Ctrl V aqui, ó, dá um Enter e vocês já estão fazendo o download da máquina virtual. Tem 360 MB. Linux é essa maravilha, né? Você roda um servidor ali sem ambiente gráfico, sem nada, máquina leve e vai instalando as coisas na sua máquina. Então, teoricamente, vocês fazem... Teoricamente não, vocês devem fazer o download e vocês vão ter aqui, ó, o arquivo .box, que é o nosso sistema operacional cru. Beleza, como trabalha o Vagrant? Primeira coisa, né? Trabalha em terminal. Alguns comandos de terminal eu vou passando aqui e aí vocês vão se situando. A minha dica é, pessoal, Linux não é difícil. Linux a gente tem que ir pesquisando comandos, ações, tem tudo no Google, tá? Não é um sistema operacional tão
carrancuda assim. A gente com o tempo vai descobrindo como trabalhar. A única coisa que a gente tem que saber é que a maioria das configurações do Linux podem ser todas feitas via arquivo de texto. Então a gente vai lá, eu quero configurar a rede. Então você vai ter que abrir o arquivo que está lá em barra etc barra blá blá blá. Dentro desse arquivo você vai editar tais informações e aí o Linux passa a ser configurado. Então a única diferença entre o Linux e o Windows é que no Windows você tem as janelinhas lá que vai te indicando onde você tem que clicar ou onde que você vai fazer. Já no Linux você sabe o arquivo que você abre e lá dentro também tem as indicações e mexe nos arquivos. Então a diferença é bem pouca. A única coisa que a gente, ao invés de ficar clicando, a gente digita. Depois a gente fala mais sobre Linux aqui. Vamos falar sobre o Vagrant. O Vagrant, para eu acessar lá, então eu preciso acessar o diretório onde está a minha máquina virtual, que está lá em C Vagrant aula. Então cd C2 pontos, Vagrant, dá um tab aqui que ele já faz o auto-preenchimento, aula, tá? Eu já tinha uma pasta chamada Vagrant, cuidado, a minha é Vagrant aula, e eu acessei essa pasta, tá? Através do cd via cmd. Para listar o diretório dir, né? E aí, estão vendo aqui, ó, a máquina virtual está aqui. Porque eu preciso apontar para o Vagrant e dizer para o Vagrant o seguinte: Vagrant, eu estou adicionando uma máquina virtual no seu, como se fosse nos seus pacotes, para você começar a ler. Porque o que acontece, o que é legal, o Vagrant pega essa máquina virtual e guarda ela na parte como se fosse uma pasta global dele, do Vagrant. E aí o que você pode fazer depois? Cria várias máquinas virtuais em diretórios diferentes, ou seja, vários servidores seguindo essa máquina virtual, ou seja, seguindo essa estrutura dessa máquina já pronta. E aí você não precisa ficar toda hora rodando a máquina e tudo mais. Então ele facilita. Então o primeiro comando que a gente tem que fazer aqui no Vagrant, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um Vagrant status. Só para mostrar para vocês o que está acontecendo. O Vagrant status vai dar vai te dizer o que tem de máquina ligada, máquina desligada. Aí ele fala lá, ó, não tem nada, né? Não tem ambiente nenhum criado ainda e tudo mais. Porque a gente não fez nada mesmo, né? Qual que é a ideia agora? Primeiro a gente tem que adicionar essa máquina virtual, essa box, perdão, né? Que é uma máquina virtual, claro. Nos packages do Vagrant. Como a gente faz isso? Vagrant box é o comando que a gente tem, add, que é para adicionar essa box aí na lista do Vagrant, nos pacotes do Vagrant. Falo pacotes, mas acredito que deve ter um nome mais inteligente para isso aí. A gente poderia dizer repositório, para a área que o Vagrant enxerga, né? Então box add, dou um nome agora. Esse nome aqui é um nome humano, o nome eu aqui estou escolhendo o nome, então eu vou chamar de trust para ficar fácil de identificar para o Vagrant, tá? E na frente eu tenho que passar qual é o arquivo ou o caminho do arquivo .box, tá? Se eu der aqui, ó, trust e apertar um tab, ó, como ele é um arquivo, o próprio CMD faz o auto preenchimento dele. Então dei um enter aí e vamos esperar um pouquinho porque esse processo demora um pouco. Então, olha lá, ele está adicionando a box trust para o provider. Olha lá, a gente pode chamar esse cara aí de provider, né? Vamos ver. Esse processo aqui parece que não demora muito. Então, a máquina virtual, essa máquina agora virtual, a Trust, que é um Linux, tá? Ele está agora sendo gravado no provider do Vagrant. Pronto. Agora o Vagrant enxerga Trust como uma máquina virtual, pertence uma box dele lá, que faz parte do provider dele. Então, para a gente ver as máquinas que a gente tem em provider, que eu posso ter vários modelos de máquina, eu posso ter o Ubuntu, Debian, posso ter, tá? Então rodamos o comando Vagrant box list, para ele me listar tudo que eu tenho de máquinas virtuais. Olha lá, tem um teste 1 que eu já tinha criado, o Trust, que foi o que eu acabei de criar, e um Ubuntu Lucid também, que era o que eu tinha, tá? A que vai interessar agora pra gente é a Trust. Tranquilo, pessoal? Agora, o que é interessante é que se eu quiser apagar esse arquivo aqui, eu posso. Não tem problema nenhum, tá? Mas não é esse o intuito, ok? O intuito é a gente... Pode ser, mas de repente eu quero criar de novo, acontece alguma coisa, eu tenho que desinstalar a máquina, eu tenho a
aqui a estrutura, né? Mas eu poderia retirar essa máquina daqui, gravar num pendrive e ter ela de backup aqui. Agora o que a gente precisa fazer? Existe um comando do Vagrant que chama Vagrant init. Tá? O Vagrant ele é configurado através de um arquivo chamado Vagrant. Tá? Vamos ver aqui, ó. Quando a gente clicar aqui, lembrando que eu quero que os meus diretórios do PHP, meus arquivos, os diretórios vão ficar tudo nessa pasta Vagrant aula. Vocês podem criar como meu projeto, blá 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 blá. Então eu dei um Vagrant init aqui. O Vagrant init ele vai criar era Vagrant file. Ele vai criar o Vagrant file nesse diretório que eu tô aqui, tá? Do CMD. Beleza? Se vocês quiserem limpar aqui o CMD, CLS, dá um Enter, ele limpa aqui o CMD. Tranquilo? Então, se a gente der um F5 aqui agora, na verdade já está aqui o Vagrant File. Vamos editar o Vagrant File, botão direito, abrir com o Sublime. Esse é o arquivo de configuração do Vagrant. Então a gente precisa descomentar algumas coisas, algumas opções. Segura o Ctrl Shift P, se estiver usando aqui o Sublime, que o Sublime, se eu colocar ele aqui para ele colorir, né, ele fazer os highlights para o Ruby. E aí a gente fica com, porque é feito em essa programação é Ruby, tá? Eles até informam aqui em cima. Para configurar o Vagrant, o que a gente precisa? Dizer qual é a máquina virtual que o meu servidor vai seguir como base. Então, a máquina virtual que eu criei é chamada Trust. A gente coloca aqui o nome Trust. Uma outra coisa que a gente tem que descomentar aqui é aqui, ó, o Private Network. Se eu usar o Public Network, ele vai pegar um IP disponível do meu servidor, do meu roteador, tá? Então ele cria como se fosse uma máquina virtual, como sendo um computador na minha rede. Normalmente não é isso que a gente quer, porque a gente não quer compartilhar nossa máquina virtual, né? Nossa máquina de desenvolvimento, né? Não precisa ser compartilhada com outros desenvolvedores. A gente quer, na verdade, isso que eu digo, compartilhar o acesso à rede, né? Eu quero ter minha máquina aqui com o meu PHP, meu MySQL, tudo funcionando aqui só para mim. Depois eu passo o programa, passo o script pronto para um outro desenvolvedor e passo o Vagrant com tudo configurado para ele subir, para ele ter a mesma configuração de máquina que eu tenho, ok? Então a gente põe Private Network e escolhemos um IP. Eu vou deixar esse IP aqui, ó. Esse é o IP local que a minha máquina, que o meu Vagrant vai responder. Então a minha máquina vai encontrar o Vagrant através desse IP. Tranquilo? Beleza. Vamos descer aqui um pouquinho. Que isso aqui é aquilo que eu falei de compartilhamento de pastas, tá? Descomenta, então isso aqui é tudo descomentando os comandos, tá? Aqui, ó, olha que interessante. O primeiro opção aqui, o primeiro parâmetro é qual é a pasta que vai receber os dados do meu PHP. Perdão, do meu diretório local aqui da minha máquina. Ou seja, a minha máquina, tá? Nesse diretório que eu tô. Qual é o diretório que eu tô? Eu tô no diretório, olha lá, Vagrant aula, né? Mexendo no Vagrant file. Nesse diretório aqui, eu digo pro Vagrant o seguinte, ó, mapeia a pasta www, que é a minha pasta que eu vou ter que criar, eu não tenho ela ainda, do meu servidor host, do meu computador host aqui, ó, minha pasta local, tá? Que aponta para aqui, ó, é porque eu já sei, né, que o nosso Apache cria uma pasta chamada var/www. Isso lá no Linux. Então é o seguinte, é aquele compartilhamento de pasta, né? O que eu mexer no www do meu Windows aqui vai mexer no var/www do Linux lá do outro lado. Ok? Então eu dou um Ctrl S, salvo. Acredito que não tem mais nada. Praticamente isso. Legal. Está configurado o nosso Vagrant. Aqui eu posso até fechar. Com o Vagrant configurado, agora sim é o momento onde a gente vai fazer a máquina virtual existir para o Vagrant, né? Por enquanto é só o que? O box é como se fosse um sistema operacional compactado. O Vagrant file diz quais que vão ser as configurações. E agora eu rodo o comando para subir a máquina, que é um comando chamado Vagrant. Vagrant up. Tá? Lembrando que o Vagrant up vai procurar pelo Vagrant file. Então assim,
tenho que estar no diretório aqui navegando, tá? Eu não posso estar aqui em C dois pontos e escrever Vagrant Up, porque ele vai dizer, olha, não encontrei o arquivo Vagrant File. Ele é o que comanda, tudo bem? E quem diz qual é a máquina virtual que a gente vai subir é lá dentro do Vagrant File, tá? Então Vagrant Up e Enter. Aqui eu vou dar um pulo porque demora um pouco. Se tudo der certo, eu vou mostrar a tela para vocês de como fica o final, ok? Ah, antes disso, faltou a gente criar a pasta www. Então, aproveitando aqui, mkdir www pasta criada. Poderia vir aqui, botão direito, new folder, tá? Agora sim, Vagrant Up. Agora que meu servidor rodou, foi criado através do Vagrant, tá? Se não rolou nenhum erro aqui, é que deu tudo certo, tá? Lembrando que, olha só, ele até mostra aqui, ó, que var aponta para, perdão, né, que cvagrant www aponta para o diretório da nossa máquina virtual interna var www, ok? E o default é /vagrant, que provavelmente é deve ser lá uma pasta do próprio sistema operacional mesmo lá do Linux. Legal, nesse momento aqui, se vocês estão comigo aqui, nossa máquina virtual já está rodando, né? Não tem, como eu falei, não existe o programa do VirtualBox aberto, né? Na verdade ele abriu, mas ele está em background, tudo bem? Para limpar o comando cls. Lembra daquele comando que eu falei de Vagrant? Chama Vagrant Status, para saber o que está acontecendo. Agora sim, ele vai dizer qual é o status da minha máquina virtual. Demora um pouco, porque meu PC está ligado há uns 10 dias aí, tá bem lento. Então ele diz lá, a máquina default está running, tá? Para desligar, olha aí, já tá a dica ali, ó. Para desligar uma máquina, porque eu não recomendo, né? Você ficar com a máquina ligada aí, né? Aí abre o counter lá para jogar com a galera, tá lá o Vagrant não, tá um Linux aberto lá como servidor, né? Consumindo memória do computador. Então, na hora que vocês quiserem desligar a máquina virtual, no diretório da máquina virtual, que é esse diretório /vagrant aula que eu criei, ou seja, o diretório onde está o Vagrant File, eu rodo o Vagrant Route, mas não é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer isso depois. Bom, o que eu quero fazer agora é acessar a máquina virtual. Pessoal, eu já estou com o NetBeans aberto. Por quê? Porque demora 10 horas para abrir aqui, né? Então, deixei o NetBeans aberto. O NetBeans, eu vou até fechar aqui para vocês verem. Por que eu estou usando o NetBeans? Porque ele tem um terminal embutido. Se vocês quiserem, vocês podem baixar aí alguns programas que simulam terminal e tal. O que eu preciso é de um terminal que tenha SSH para poder acessar minha máquina Linux, tá? O NetBeans já tem um cara embutido aí. Se vocês usam uma outra ferramenta, não sei talvez se tenha ou não. Eu sei que o Sublime talvez vai ter que baixar um plugin. Não sei, sei que o Sublime não tem nativo, né? Nenhum comando de console SSH. O NetBeans já vem nativo. O Eclipse, se eu não me engano, tem que baixar um plugin também. Não sei se hoje em dia, nos dias de hoje, faz um tempo que eu já não mexo com o Eclipse. Assim, o Eclipse de forma programar mesmo. Tem. Eu sei que também o Zend Studio, se alguém tiver, o Zend Studio versão. O Zend Studio também tem um SSH embutido, tá? Ou pode usar um programinha chamado put. put.exe. Quem quiser aqui uma dica rapidinho. Vamos googlar aqui rapidinho. Put se escreve assim, ó. P-U-T-T put, tá? Ele é um SSH. Já usei ele, só que eu não gosto muito do terminal dele, tá? Porque não é um terminal muito amigável, tá? Vamos usar o do NetBeans. Quem quiser usar um independente de IDE, tá? Bom, do NetBeans, aqui em janela, ferramentas do IDE, terminal. Clicando aqui, o meu terminal está mexido, mexi nas cores, blá blá blá. Ele vai vir numa cor estranha lá, se vocês quiserem, vocês configuram. Tem que vir aqui, ó, para criar um novo terminal, tá? Eu já tenho um terminal criado, mas eu vou colocar aqui outro host e vou fazer passo a passo com vocês.
que tem que ser feito aqui? Dar o nome para o terminal, por exemplo, Vagrant. Ah, perdão, não é o nome, aqui é o usuário. E o usuário padrão do Vagrant é Vagrant, tá? Esse é o usuário de sistema, tudo bem, pessoal? E a senha é Vagrant também. Aqui é o IP onde está localizado o meu servidor. Se a gente olhar lá o Vagrant File, que eu acabei fechando, mas vamos abrir de novo. Ó, se vocês mudaram o IP lá, porque dá para mudar o IP, tá? Eu acabei não falando, usei um IP padrão, mas dá para eu seguir aqui com outro IP. O IP que eu quiser aqui, ó, ok? O IP que eu quiser setar aqui eu ponho na mão, que o Vagrant vai subir, a máquina vai ser criada através desse IP aqui, que é um IP privado, local. Tá? Então é esse IP aqui que eu preciso me conectar, tá? Via SSH. Por que eu preciso fazer o SSH? Porque eu preciso rodar os comandos de Linux lá. Tudo bem, pessoal? É isso aqui, ó, tá? Eu fico fazendo pergunta, mas eu sei que talvez as perguntas vão vir lá nas mensagens aí do YouTube aí. Então, beleza. A porta é padrão é 22 de SSH, o usuário é Vagrant. Dá um OK aqui. Ele vai dar uma chiada, ele vai falar assim, ó. Tá, pode ser aqui que ele está reclamando, porque eu já tenho uma chave criada, mas para vocês ele vai perguntar: deseja criar uma chave SSH? Sim. Aí ele fala assim: qual é a senha? Vagrant. Se quiser lembrar senha aqui, ó, tá? Então o nome de usuário é Vagrant e a senha é Vagrant. Ok. Bom, se tudo der certo, essa é a tela que vocês vão ver. Claro que com uma cor diferente, uma fonte diferente, né? Mas significa que vocês conseguiram se conectar lá na máquina virtual. Para saber se está tudo certo, né? Ó, tem um comando chamado uname. Opa, uname-a. Vai trazer algumas informações do nosso sistema operacional. Então, qual é o tipo de Linux, qual a versão do kernel, se ele é 64 bits, ou se ele é 32, tá? Então tá aqui as informações. Para limpar o console, eu não existe comando cls, tá? Existe o comando clear. Só que no Linux, se eu segurar o Ctrl e apertar L, ele já faz esse clear automático, bem mais prático. O primeiro comando que a gente tem que rodar a gente tem que dar uma atualizada, porque assim, o Linux ele tem um gerenciador de pacotes, um gerenciador de dependências que ele coloca automático. Então eu vou lá e uso esse cara para instalar os meus programas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é atualizar esse cara. Eu preciso usar um comando sudo, que é para rodar como root, rodar como administrador do sistema, tudo bem? O Vagrant ele já faz isso automático, a gente não precisa ficar digitando a senha toda hora, mas se fosse no Linux ele ia pedir a senha, né? Então sudo, o nome da instrução chama aptitude, eu posso apertar um tab aqui, ele já preenche. Update, que é para ele atualizar as bibliotecas, ele atualizar os endereços das referências das bibliotecas, porque mudam com o tempo. Então, esse é o primeiro comando que a gente tem que rodar para atualizar a nossa máquina virtual, que está um tempinho, atualizar as referências, né, das bibliotecas, que ela está um tempo parada, né? Se tudo rodar, vai ser essa tela que a gente vai ver, né? Para limpar, Ctrl L, limpa o terminal. E aí agora a gente tem que fazer a instalação do Apache, tá? Eu acabei rodando aqui antes de fazer esse update, mas o comando para instalar é sudo aptitude install Apache 2 e Enter. Tá? Para vocês vai rodar, ele vai perguntar, deseja realmente instalar os pacotes? Aí vocês colocam aqui, ó, Y e dá um Enter. Tudo bem? É porque eu acabei passando já por esse processo. Vocês vão ver o próximo passo agora com o PHP. Para instalar o PHP, eu ponho aqui, ó, para não perder tempo escrevendo. Se eu botar para cima, ó, ele já pega o último comando escrito que eu já rodei. Então eu vou fazer a mesma coisa. Sudo aptitude install php 5 e Enter. Agora sim, ó, ele vai perguntar, ó, vai instalar essas bibliotecas aqui, deseja realmente instalar? Sim. Y. Enter. E aí vamos ver, porque se eu não me engano o PHP é rápido, dá tempo eu não preciso pular essa etapa. Tá. Então
que ele está fazendo o download, já fazendo as instalações. Isso que é o legal do Linux, então você não precisa ficar se preocupando com aonde colocar, qual pasta, qual diretório e tudo mais, né? Tá. Ele dá esse warningzinho aí, que é normal do Vagrant, tá? E beleza, tá instalado o PHP no nosso servidor. Para saber, ó, se o Apache está instalado, Apache, se deu tudo certo, né? Apache 2-V, a gente vê a versão. PHP-V, a gente vê a versão do PHP. Então nós estamos com o Apache aqui, ó, na versão 2.4 e estamos com o PHP na versão 5.5.9. Ok? É isso. Outro detalhe, a gente precisa instalar também no servidor, para usar, por exemplo, o MySQL, os drivers de conexão do MySQL, tá? Que aí a gente primeiro a gente tem que instalar o MySQL, né? Que eu não passei. Para instalar o MySQL, o comando é sudo MySQL sudo aptitude install MySQL MySQL server, tá? Isso instala o MySQL server, ok? Eu não vou seguir as etapas. Bom, eu vou pular até a parte onde ele pede para digitar a senha, para escolher a senha do usuário root do MySQL. Então esse é o momento onde o MySQL pergunta ou pede, na verdade aqui, né, para a gente escolher uma senha, né? Então aqui eu vou botar uma senha bem fácil. Normalmente se fosse um servidor de produção aí colocaríamos uma senha bem, né, mais complexa. Então eu vou colocar uma senha aqui para lembrar. A minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou um OK e aí ele pede para repetir, dá um Enter, tá? E ele pede para repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Enter. Tá? Agora, teoricamente, ele vai fazer a finalização da instalação dos pacotes do MySQL. Vamos ver aqui. Chegou a gerar esse warning, mas não tem problema, já aconteceu isso comigo. Pronto. Para saber, dá um Ctrl L para limpar. Para saber se o MySQL foi instalado, então eu digito aqui, ó, para acessar o MySQL via terminal, tá? SQL. MySQL -u espaço root -p. Dou um Enter e coloco a senha que eu acabei de escolher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Se você conseguir ver tudo isso aqui, é porque realmente instalou o MySQL normalmente, tá? Aqui dentro é como se fosse um command do MySQL, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, create database, é meu SQL, né? Create database, create schema, depende aí da, né? E dou um nome para um database aqui, por exemplo, meus testes. Pronto, esse é meu database. Ponto e vírgula no final, enter. E aí, se eu der agora um show databases, ponto e vírgula, enter, ele mostra lá meus testes, ok? As tabelas que o meu MySQL tem já criadas. Ok, essa é a parte onde você pode rodar. Para sair de uma forma que não tem que digitar exit aqui, segura o Ctrl, aperta D, ele sai do editor do terminal do MySQL, aqui no caso do SQL, né? Ok, voltando ao servidor lá. Agora, pessoal, a gente tem PHP, a gente tem Apache instalado, PHP instalado, MySQL instalado. Ok? Antes de continuar, vamos ver como que eu acesso esse servidor via navegador, né? Que é aí que está o truque. No nosso caso, a gente acessa via IP. Olha que curioso. Vem aqui, coloco o endereço IP 192.168, que foi o endereço que eu defini lá, .33.10, e dou um Enter. Se tudo estiver bem configurado, essa é a tela que a gente vai ver aqui, que é uma default page aí para o Ubuntu. Olha só que legal. Aí vocês me perguntam, e agora, né? Onde que eu vou mudar
onde que está essa pasta, como é que eu acesso aqui, né? Ficar acessando via terminal, via aqui, ó, terminal do Linux, não precisa. Lembra que eu falei da pasta compartilhada? Vamos lá na pasta compartilhada, que está agora Vagrant Aula www. Essa pasta contém a pasta chamada HTML, que é aqui dentro onde o servidor está lendo. Tá? Por exemplo, no WAMP seria o www do WAMP, tá? Ou htdocs do XAMPP. É aqui que está sendo lido. Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui, dar um F5, dar um F2, apertar F2 para mudar o nome do arquivo e botar assim, ó, old, tá? Porque arquivo index o servidor lê primeiro, né? E vem aqui, se eu quiser agora, eu vou criar um arquivo vazio, tá? Posso agora mapear com NetBeans aqui e começar a criar meus projetos. Mas por enquanto eu quero só mostrar para vocês que está funcionando e o PHP também está funcionando. Vou criar um arquivo index.php. Sim. Tá? Aí meu index está aqui. Botão direito, abre com Sublime para editar mais rápido. Botão, vou com PHP, abra a tag PHP aqui. Echo está funcionando o PHP. Ok? A mão tá boba. Preciso de umas aulas de digitação. Vamos ver se funciona. Lá no servidor agora é só dar um F5 e olha lá, está funcionando o PHP. Legal? Uma outra coisa interessante, se vocês quiserem informações aí do servidor, roda aqui com PHP info. Olha lá, nós temos o PHP info aqui bonitão, aqui trazendo todas as informações do nosso PHP. Uma coisa que não está acontecendo aqui agora, que por default a instalação do Linux vem, é que, por exemplo, se eu fizer isso aqui, tá? Deu um erro, né? Ó, não mostra erro, porque foi tirado o display errors, tá? Para fazer um display errors, como é que faz? A gente tem que mexer aonde? No nosso servidor. Vamos voltar lá para o NetBeans e vamos acessar o diretório que mexe no display errors, ou seja, que é onde a gente abre o nosso php.ini, que é o arquivo de configuração do PHP. Fácil, pessoal. cd barra etc barra php 5, dou um tab aqui, ele já preenche, apache, tá? Enter. Se eu der aqui um ls-l, é um comando de listagem do Linux, ls-l, dou um enter, ele mostra para mim os arquivos que tem nessa pasta. O que interessa para a gente é o php.ini, esse arquivo que eu tenho que mexer, editar. Nesse caso, como eu estou dentro do meu servidor Linux, eu preciso editar ele com um editor do próprio terminal, chamado vim. Então vamos chamar esse comando aqui, ó, com sudo vim, vim, M de Maria, então sudo vim, e o nome do arquivo que eu quero editar, que é o php.ini. Ao der um enter, a gente entrou no modo aqui de edição de terminal de um arquivo, tá? Bom, para procurar esse arquivo, aperta o comando de barra. Atenção aqui embaixo, tá? Ó, fica uma barra aqui. Eu vou escrever o comando que eu quero procurar, é o display errors, tá? Dá um enter. Opa, que se não me engano é display erro. Ele está dizendo que não encontrou. Então vou fazer a busca de novo. Display error. Olha lá. Achou o display error aqui. Só que não é esse que eu quero procurar. Para eu ir para o próximo, eu aperto a tecla N para procurar de novo. Aqui, ó. É aqui que eu tenho que mexer, porque está desligado. Então aperta I, a tecla I, que é para inserir dados. Agora com o cursor eu vou até o final, apago e troco para ON. Ok? Na linha aqui de baixo, com o mouse, com o teclado, não com o mouse, venho aqui e coloco o ON também, para ele mostrar erros de inicialização, se tiver. Ok? É só isso que a gente precisa mexer aqui. ESC, aperta o botão ESC. Coloca o caractere 2 pontos e digita W, que é write e Q de kit. Tá? Então, grave o arquivo e saia. Tudo bem? Tá? Tem bastante tutoriais de como usar o Vim na internet. Quem quiser depois dá uma pesquisada. Bom, agora sim o meu PHP está gerando erro. A única diferença é que
Lembra que quem usou o AMP sabe que tem que desligar e ligar o servidor quando mexe no php.ini. Aqui é a mesma coisa, que a gente tem um comando para isso. O comando chama service Apache 2 reload, que ele vai fazer o recarregamento dos módulos e da releitura do php.ini. Te dá um enter aqui, tá? Se eu quisesse restartar, eu posso usar o restart, tá? Que é um pouco mais potente. Só que eu preciso, para o restart, eu preciso ter o sudo na frente. Então, sudo service apache 2 restart, que aí ele consegue restartar o servidor inteiro. Pronto. Agora sim, se eu der um F5 lá no meu navegador, olha lá, tá dando um erro de parser que ele não conhece aquela string. Se eu tirar isso aqui, agora meu PHP tá pronto. Bom, é isso. A única coisa que falta agora, a última operação para vocês começarem a trabalhar com MySQL, é que eu preciso aqui preciso ter a biblioteca de conexão com MySQL, tá? Então se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, tá? Com é igual a new, vamos usar a classe do MySQL, tá? MySQL, e aí a gente informa aqui no primeiro parâmetro o host, que é local, pode ser localhost, que é o IP do local do próprio servidor, o nome do usuário que é root, a senha que é 123456. E por último o banco de dados, né? Que a gente criou de testes. Pronto. Salvei. Olha só. Se a gente der um F5 aqui, ó, ele vai falar, não encontra a classe MySQL, porque não existe a ferramenta, tá? Então eu preciso, aqui no Linux, instalar com sudo aptitude install php5-mysql, que é os drives de conexão com MySQL. Esse não demora muito. Pronto, não vem. Então, sudo service apache 2 restart. Agora sim. Pronto. Isso é tudo que vocês precisam para lidar com o servidor. Uma última coisa, se isso aqui incomoda vocês colocarem IP aqui, é possível configurar no próprio Windows para mudar isso aqui para um DNS básico. Como é que faz isso? Fácil. Abre o Explorer, acessa C, Windows. Agora eu vou precisar da minha cola aqui. System32. Então, ó, C, Windows. C, Windows. System32. Driver. etc. Edita hosts aqui, ó. Então, abrir com o Sublime. Agora aqui, pessoal, é só adicionar o IP da minha máquina. Uh, 3310. Não sei se eu lembro de cabeça agora. Aqui, já está na minha cola aqui, ó. Então, ó. 192.68.3310. Dou uns espaços aqui na frente, eu coloco qual vai ser um DNS local. Por exemplo, meu servidor .local, né? E aqui pode ser o nome do projeto, né? Por exemplo, projeto.local, por exemplo. Salva aqui. Pode fechar. E agora você pode aqui, ao invés de digitar tudo isso, coloca aqui projeto.local. Foi, tá? Deu só um load, porque, né? A gente só está fazendo conexão aqui, ó. Vamos dar um var dump aqui. Tá? Meu computador está um pouco lento, mas está aqui, ó, rodando o PHP. Dessa forma, pessoal, a gente pode instalar qualquer coisa através aqui do terminal do Linux. Podemos botar os nossos projetos, todo o nosso PHP aqui dentro de HTML. Tá? Depois, claro, tem uma forma de usar vhosts e tudo mais, de configurar o Apache. Isso aí eu posso mais para frente cobrir na aula, dependendo da demanda do pessoal, do pedido. Bom, eu já tinha falado, mas agora eu vou falar de novo, porque falta o que, né? Desligar a máquina. Agora vamos supor que eu terminei de trabalhar e tudo mais, né?
tá aqui o projeto local apontando para minha máquina direitinho lá meu Linux. Só que agora eu quero desligar. Posso dar um shutdown aqui, que é um comando do Linux, né? Tá? Tem um comando chamado shutdown e boto o tempo que eu quero, mas não é o ideal. Ou fazer via Vagrant, que é bem mais elegante, né? Ou seja, aqui no meu diretório do Vagrant, se a gente rodar um Vagrant status, a gente sabe o que está acontecendo no Vagrant, quais as máquinas estão ligadas, né? Ou, quer dizer, na verdade, se a máquina está ligada ou não aqui no meu diretório. Mas vou dar um... beleza, consigo mostrar depois de um tempo. Tá? O comando para desligar a máquina é Vagrant halt. Dá um Enter. Que agora é o seguinte, Windows, desliga lá, manda o Linux desligar, porque agora eu vou jogar um Gauntlet aí. Joguinho, um remake aí clássico do fliperama que foi feito aí, saiu na Steam. Olha lá, vocês podem ver que já o próprio NetBeans bootou, né? Bootou não, fechou, né? Porque identificou que o sistema operacional fechou. E aí, teoricamente, né? Se a gente rodar agora um Vagrant status, não tem mais máquina nenhuma ligada, né? Então, olha lá. Ele falou, ó, power off da máquina default, que é a máquina que a gente criou lá, que é a máquina do nosso projeto. Quando eu quiser ligar, ou seja, quando eu quiser voltar de novo, tá? Eu venho na pasta C, Vagrant aula, rodo o Vagrant up. O que é legal é que não vai demorar todo aquele tempo que demorou na primeira vez, porque a primeira vez você tem que ficar fazendo toda a parte de inicialização da máquina. E outra coisa, tudo que foi feito na máquina foi salvo. Então, não se preocupem, não vai ter que ficar fazendo de novo instalações e tudo de novo. Já foi gravado. Tá? Uma outra coisa que eu não vou cobrir, mas que posso falar depois, é que eu posso pegar essa máquina e transformar ela numa box minha, exclusiva para mim, que já está com tudo aquilo instalado, o MySQL, PHP, o Apache, tá? Eu posso fazer isso. Eu vou falar isso vou botar isso numa outra videoaula, porque senão vai ficar muito extensa essa aula, ok? Agradeço a todos pela áudio e por assistir aí às aulas, pela audiência e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.